E falando então agora de anime. Eu vou indicar dois que não necessariamente são de terror, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, as histórias orientais tendem a ter um bom terror. Tanto que alguns filmes, por exemplo, que vocês conhecem, assim, eles na verdade são originais, né, ou do Japão ou da Coreia. Mas assim, falando então agora de anime. Eu vou falar de um primeiro que ele não necessariamente é terror, mas ele tem bastante mistério, suspense envolvido e dá um pouco daquela sensação assim de será que é ou não é, afinal de contas. Por um lado, é um pouco ruim porque arrasta um pouco. Eu tô falando de Ghost Hunt, né, ou seja, caçador de fantasma. A história, ela começa parecendo que é só uma brincadeira, né? Depois vem esses mistérios que você fica na dúvida, tá? Afinal de contas, é ou não é? É aquele a típica história, assim, que vai ter as ocorrências que aparentam ser sobrenaturais, mas que ao mesmo tempo podem ser explicadas por algo científico, físico, ou seja, algo normal que possa estar acontecendo, mas que induz você a achar que tem algum fantasma. Né? Seria mais ou menos isso. O que acontece? A personagem principal, que se chama Mai, né? Ela começa com um grupo de amigas contando historinhas de terror à noite, né? Na escola. Em contrapartida aparece um ser estranho, né? Um garoto mais velho, de aparentemente 17 anos, e elas estão, digamos aí, pelos 13, 14 anos, 14 para 15, né? Estão já no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. O nome desse personagem é Shibuya, né? E de primeira assim a Mai acha ele meio estranho, né? Porque ele tem uma atitude estranha. Acontece dela acidentalmente, né? Assim, ela causar um acidente no assistente desse cara, que aí é até uma relação engraçada, porque o cara que é mais novo, né? O Shibuya, ela se assusta com isso. Ué, como assim você é um chefe, né? De uma organização? O assistente dele, que é o Lin, é um chinês, o que acontece? Ela entra sem querer na escola abandonada e aí, no susto, ela quebra a câmera dele e machuca o assistente. Aí, como ele machuca a perna, o braço, ele acaba não podendo mais trabalhar como assistente. E aí, como pagamento, né, pelo que ela fez, ela tem que trabalhar como assistente dele por um tempo, né? Seria mais ou menos isso, é por isso que ela entra nessa história da caça ao fantasma. O diretor da escola contrata essa organização para desvendar o mistério de uma parte abandonada, que tinha essas lendas sobre fantasmas. Em contrapartida, tinha uma aluna que se dizia sensível e conseguia ver fantasma, conseguia sentir a presença. E nisso aparece um monge, aparece um padre que é australiano. Ele é até engraçado porque ele chega falando errado, né? Eles até colocam assim, como se ele fosse um caipira falando, porque ele não sabe falar ainda bem o japonês, né, no caso. E assim, é muito interessante. Ela acaba sendo chamada para trabalhar efetivamente com esse Shibuya, que ela carinhosamente apelida de Naru-chan, porque vem Naru de narcisista, né? Como eles pronunciam narcisista. Então ficou Naru-chan. Porque ele é um cara que se acha, ele é bonito, inteligente, fodão, sabe tudo, resolve tudo. Então, né, no decorrer da história, isso daí é o primeiro momento. No decorrer da história vão ter outros casos, né, desses mistérios, de fantasmas. E ela vai desenvolvendo, ela vai descobrindo que ela também tem uma certa sensibilidade a essa questão de seres sobrenaturais. E aí ela começa a ter o que ela acha que são sonhos. E isso daí, já nesse primeiro caso, lá pelo 4º episódio, aparece um sonho em que esse Shibuya aparece pra ela, cuidando dela, e diversas vezes vão acontecer sonhos em que ele dá meio que dicas pra ela se desenvolver, assim como os outros personagens vão acabar ajudando ela a desenvolver essa habilidade dela. Obviamente ela não ia aparecer nessa história assim, entrar sem querer, sem
ser alguma coisa, né? Então ela também tem um pouquinho de sensibilidade e ela vai desenvolvendo isso com o tempo, né? Conforme a evolução dela na história. E é interessante essa relação dela no sonho, né? O que ela chama de sonho, e ele no real, porque ele no sonho é um ser muito simpático que se preocupa com ela e ele no real é super arrogante, né? Então ela fica confusa com isso, afinal de contas, como que a mesma pessoa é tão diferente assim de um lugar para outro, né? No caso do sonho pro real. Esse anime, ele é de 2006, né? Ele não é novinho. Então é daquela época que os animes tinham referências constantes ao longo do episódio. Então, às vezes você tem que pausar, porque no meio da fala tem uma explicação. Tem uma explicação do que é monge, do porquê que o garoto australiano fala errado e assim por diante. Então, às vezes, fica um pouco confuso aquele monte de legenda, porque uma parte é a fala, a outra parte é a explicação. Né? Outra coisa, é um anime médio, né? Tem 25 episódios, não é tão longo. E assim, só que esses blocos de resoluções, né, de acontecimentos, elas demoram um pouquinho pra acontecer. É um anime que eu indico, ele não ele tem mais assim essa coisa do suspense e do mistério, não é pesado, né, mas a música de abertura, por exemplo, é muito bonita. Eu acho que vale a pena assim vocês deixarem a música rolar, porque eu acho que combina muito com o anime. Não sei, eu achei assim que a abertura é fenomenal, combina muito com a proposta do anime, porque tem umas aberturas que, convenhamos, é meio estranho, né? Então, essa daí não, essa daí é legal. O outro anime que tem, que esse é mais voltado assim pro terror, é mais pra horror, né? E mistério, é o Shiki. Vou chamar assim Chique ou Chique, né? Não, Chique fica parecendo outra coisa. Ele é de 2010, ele é uma história que se passa numa vila chamada Sotoba. É bem aquele tipo de vila pacata que não acontece, bem interior mesmo, né? É aquela coisa assim que você dá um passo, todo mundo já sabe que você deu um passo. Seria esse tipo de vila. No verão, ativamente extremamente quente, né? Começam a acontecer coisas estranhas naquele lugar. Ao mesmo tempo que chega uma família super estranha naquele lugar. Então assim, a história, ela se passa, né, começa com uma menina de cabelo rosa, assim, que... Eu fiz o favor de esquecer o nome dela. Daqui a pouco a gente coloca aqui na legenda qual é o nome dela. Mas assim, ela é aquela menina assim, inconformada com o lugar. Porque ela tem aquele pensamento assim, aquele sonho de ir pra cidade grande, pra viver aquela coisa do que é uma cidade grande. Ela não gosta daquela coisa assim que todo mundo sabe de tudo, se ela usa uma roupa diferente todo mundo já acha estranho, né? Porque é bem interior. E em contrapartida ela é apaixonada lá por um garoto que não corresponde e tudo mais, então assim, a vida dela é um saco naquele lugar. E ela fica sonhando com uma casa bonita que tem, que está em estilo europeu, e eles estavam construindo, sabendo que ia aparecer uma família nova lá. E é essa família estranha que aparece nessa casa que tem estilo europeu, ou seja, é uma coisa super diferente daquela cidade. É uma das primeiras a aparecer morta. Acontece alguma coisa estranha com ela. Daí em diante acontece uma série de mortes e o médico da cidade começa a suspeitar a princípio que é uma epidemia, né, junto com o monge do lugar. E aí eles começam a tentar estudar isso enquanto desenham um mistério. E uma cena ou outra mostra essa família vindo esporadicamente, assim, o casal que aparece para alguns moradores do vilarejo, a criança que aparece para o monge, e eles são extremamente estranhos, muito estranhos, mas assim, eu vou dizer, o traço desses personagens é muito bonito, assim, é como se fosse assim, já demonstra assim, que tem algo de estranho neles, algo de sobrenatural.
nesses personagens que são da casa de estilo europeu, em relação aos personagens que são do vilarejo mesmo. Então é muito interessante ver nesse aspecto que eles colocam um traço, né, o estilo do desenho é muito diferente de um para outro. E assim, é interessante ver, chega a ser assustador olhar pra eles porque o olho é gigantesco, assim, é como se só tivesse preto no olho. E quando vocês olham assim nos desenhos de capa e tudo, parece até que não tem olho, na verdade, parece que é escuro meio preto, assim, como se tivesse um buraco. Então eu gostei muito desse traço, eu gostei assim, da história em si, a abertura dele também é muito legal. Tanto as cenas quanto a música em si é muito bonita, eu acho que combina também muito com o estilo meio mistério assim, do anime. Ele demora um pouquinho para acontecerem essas coisas, né? As mortes tem bastante diálogo no início, demora um pouquinho para realmente acontecerem as coisas se mostrarem o que realmente está acontecendo, apesar de que com todas as referências que você possa ter de histórias anteriores, você já deduz logo o que pode ser que esteja acontecendo, eles já dão indícios logo de cara. Esse anime, eu não lembro se já falei, mas é de 2010, então ele também tem um pouco dessa coisa da explicação. E ele é interessante porque, assim, cada momento mostra data, é mais data, não mostra a hora não, mas assim, se você se liga na data, você percebe como que o tempo está passando e aí você vê a ocorrência de mortes, se está muito próxima ou está mais espaçada. É muito interessante nesse sentido porque começa em agosto, essas coisas. E além das datas, eles também põem muitas referências, muitas explicações a respeito de quem é. É muito normal, assim, por exemplo, surge um personagem pela primeira vez, dá uma pausa no anime pra mostrar o nome, como se fosse assim, um documentário mesmo, mostra o nome do personagem, o que ele é em relação a quem, se é mãe, pai, amigo de fulano, de alguém que já tenha aparecido antes. É muito interessante isso, que é válido pra quem gosta dessa coisa de mistério. Ele tem algumas ceninhas assim que dá um sustinho, mas é coisa assim, dá um certo receio do que pode acontecer por causa dos lugares em si, tem muito mato, tem muito lugar escuro. Então eu acho que pra quem gosta um pouco dessa coisa do estilo de história horror, eu imagino que vai gostar. Apesar de não ser novo, eu particularmente acho que é interessante. Acho que tudo funciona muito bem, é muito bonito, né? E é muito difícil assim que histórias desse tipo realmente funcionem até o final, né? Bom, esses são alguns, né? Tem vários animes, de repente um dia a gente põe só assim, lista, não precisa nem falar muito sobre. Mas tem vários animes desse estilo de terror, mistério, que eu gosto muito, poderia indicar pra vocês, seja novo, né? Ou seja, que tenha saído esse ano, ou que já sejam antigos, mas que valem a pena, né, ver ou rever, quem de repente já esqueceu. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas duas indicações. São animes que não são longos, então dá pra vocês curtirem assim rapidinho, sem tomar muito tempo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar pro pessoal, né? Curta a nossa página também, siga no Instagram e até a próxima!